Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu peço que fechem os microfones e agora vamos começar a nossa aula de hoje, que é exatamente abordando sobre o tema do processo de introdução à reforma íntima. Então, vai ser uma forma da gente entender como é que vai acontecer essas abordagens nossas aqui durante esse período que a gente vai estar estudando aqui na Escola de Aprendizes do Evangelho. E uma coisa interessante que é importante que nós passamos a dizer logo de início, assim, é entender por que que a gente se preocupa com a reforma íntima, né? Porque o Edgar Mon formula dentro da Escola de Aprendizes do Evangelho essa necessidade da reforma íntima. É muito baseado nessa orientação no Livro dos Espíritos, na questão número 132, em que Kardec pergunta qual é a finalidade da encarnação. E os espíritos respondem que a encarnação tem por objetivo principal levar o espírito à perfeição, ao seu desenvolvimento espiritual pleno de todas as suas capacidades morais, éticas, cognitivas, psicológicas. Então, se essa é a finalidade, e se o espírito precisa passar pela Terra para que ele tenha experiências a nível de passar por vicissitudes na vida, por adversidades, onde ele possa se desenvolver, possa se entender melhor, se conhecer melhor, então é muito importante que o espírito esteja pleno das suas capacidades cognitivas e espirituais, para que ele consiga também realizar a sua colaboração no desenvolvimento da criação. Porque, segundo os Espíritos no Livro dos Espíritos, Deus, ele poderia ter criado tudo de uma vez, da forma que ele achasse melhor, mas ele coloca os espíritos como co-criadores. Isso a gente viu na primeira aula nossa, quando Deus nos coloca também a serviço da obra da criação, com a nossa participação também através das nossas encarnações, ora, através também da nossa vida no mundo espiritual, na erraticidade. Então, a finalidade principal da reencarnação é levar o espírito à perfeição, através da vivência das vicissitudes na Terra, e com isso desenvolvendo as suas capacidades e potencialidades, ele ir também nesse exercício já colaborando também na obra da criação, tanto da criação física como também espiritual. E nós precisamos entender que estar no corpo, estar na vida corporal, é uma necessidade para nós nos desenvolvermos. Nós desenvolvemos as nossas capacidades espirituais e também intelectuais. Isso possibilita que, quando nós passemos por certas dificuldades no nosso dia a dia, quando nós passemos por certas situações, nós consigamos entender os acontecimentos da vida de forma melhor e também nos conhecer melhor. Porque cada vez que você passa por uma situação, seja ela que lhe leve ao sucesso, ou seja ela que lhe leve temporariamente a um fracasso, de cada situação, você vai tirar experiências, tanto experiências emocionais, como também experiências intelectuais, para que você possa fazer melhor, ou pelo menos para que você possa saber por onde não precisaria ir. Então, estar na vida corporal é uma oportunidade que nós temos para desenvolver as nossas potencialidades, para podermos crescer e aprender mais sobre nós, sobre os outros e principalmente sobre a vida. E aí é onde entra o caráter da necessidade de uma reforma íntima. Esse termo reforma íntima, ele é muito direcionado dentro das doutrinas religiosas, a necessidade de uma reforma íntima, a necessidade de uma reforma moral, de uma transformação ética. É muito usado esses termos dentro das doutrinas religiosas. E não tem nenhum problema isso. Isso é muito interessante. A gente vai ver um pouquinho mais na frente porque eu estou caracterizando bem essa diferença. E o processo de reforma íntima, ele tem por alvo principal com que o indivíduo passe a olhar mais para si. Nós não fiquemos só olhando o mundo para fora, mas olhemos também o mundo dentro de nós. Isso vai exigir que nós tenhamos um autoexame, nós paremos em alguns instantes do nosso dia, de nossa vida, para olharmos quem somos nós, quem é você, por que você age da forma que você age diante de determinadas situações. Por que é que você tem certos comportamentos que incomodam outras pessoas e que às vezes até está incomodando você? Esses comportamentos muitas vezes limitadores. Quantas vezes você não gostaria de ser uma pessoa mais calma, mais tranquila,
e não consegue ser, porque você tem limitações dentro disso e não consegue ser. Quantas vezes você quer entender mais sobre por que é que você tem pouca motivação, por que é que você age de determinada maneira e não de outra, que você poderia direcionar mais seus pensamentos? Por que acontecem essas coisas? Isso acontece porque tem certos motivos para isso. E um dos objetivos também dentro da reforma íntima, aqui na escola de aprendizes, é você começar a observar as suas reações diante de certas situações da sua vida, de certas situações e acontecimentos que vão surgindo no desenrolar da sua encarnação. Então, isso são pontos muito importantes que a reforma íntima aqui na escola de aprendizes nós vamos trabalhar. E por que é importante a gente entender bem sobre reforma íntima? Porque hoje, na atualidade, as ciências psicológicas, sociais, elas estão desenvolvendo muitos estudos em cima da transformação interior pelo autoconhecimento. E nós começamos a observar que essa transformação interior pelo autoconhecimento, ela foi, na década de 50 do século passado, ela foi muito comentada por Edgar Morin, porque ele começa a formar uma estrutura de reforma interior que é baseada no autoconhecimento. Então, vamos entender um pouco sobre o que é que a ciência vê de autoconhecimento e transformação interior hoje. É interessante que esse termo ele é menos ligado às questões religiosas. Ele é mais voltado para as ciências da área de psicologia, de filosofia, trazendo para a nossa vida um conhecimento que é independente de um direcionamento religioso, seja ele cristão, seja ele budista, seja ele judaico. É uma informação que vai tornar a nossa vida melhor, baseado em princípios científicos. E nós vamos observar que muito do que vai se falar dentro da transformação interior pelo autoconhecimento está bem casado, bem sintonizado com a nossa proposta de reforma íntima. Mas, Oswaldo, por que então você quer trazer esse assunto para cá? Porque nós vamos ter uma fundamentação científica para entender tudo que a Edgar Morin criou. Mais à frente a gente vai entender o que é o caderno de vida plena, o que é o caderno de a caderneta pessoal. Tudo isso na época de Edgar Morin, ele foi inspirado, mas hoje a gente já começa a observar que a ciência na área de psicologia já tem dito que isso realmente são instrumentos eficientes, que podem ajudar a desenvolver práticas de desenvolvimento pessoal. E essas práticas de desenvolvimento pessoal, elas vão nos levar a nos conhecer mais, conhecer melhor os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e principalmente os valores que nós temos que conseguem ser base para os nossos pensamentos e sentimentos, porque não se engane, muitas vezes você se vê pensando alguma coisa, sentindo uma coisa que você não gostaria, você diz assim, eu não deveria sentir mais isso, mas isso acontece por causa dos valores que você cultiva. Muitas vezes a gente se considera uma pessoa calma, tranquila, mas lá no fundo a gente fica achando que em determinados momentos eu tenho que agir com rispidez mesmo, eu tenho que ser grosseiro. E esses valores, eles é que vão aparecer em nossos pensamentos e sentimentos na hora que nós tivermos que ter uma reação mais imediata, mais instantânea. Então, é importante que os valores eles estejam sintonizados com a proposta real que nós queremos agora, para que nossos sentimentos e pensamentos eles comecem a se desenvolver a partir disso. É como nos ensina assim no Espiritismo. É importante que você desenvolva o olhar para o outro como um olhar de irmão, um olhar empático. Eu preciso ver cada pessoa como um irmão que está caminhando comigo na jornada evolutiva. Quando eu desenvolvo esse valor de ver a todos como irmãos, eu começo a ser capaz de desenvolver um sentimento de empatia, de fraternidade. Esse sentimento de empatia e de fraternidade acaba gerando em mim pensamentos altruístas para com aquela pessoa. Nossa, eu desejo bem para a Dona Marques, para Josué, porque são meus irmãos, eu gosto deles, então eu quero tudo de bom para eles. Então, eu começo, a partir dos meus valores, a desenvolver os pensamentos e sentimentos de forma coerente com a proposta que eu quero dentro do desenvolvimento dos ensinos de Jesus. E esse autoconhecimento, essa mudança de valores, melhorando meus valores, meus pensamentos e sentimentos, eu começo a me abrir para a minha transformação real, que é a transformação duradoura, quando ela parte dos princípios, como é muito comum a gente chamar na ciência, né, os princípios éticos. Quando eu tenho princípios éticos, eu tenho um princípio ético de não roubar,
de não passar a perna no outro, mesmo que eu ache uma mala de dinheiro, eu não vou utilizar ela para mim. Eu vou procurar saber quem é o dono. Eu vou procurar saber dar um direcionamento adequado para aquele, porque eu tenho um conjunto de princípios e de valores éticos e morais que faz por onde eu não pense em tirar vantagem, que faz por onde meu sentimento seja de querer ajudar. Nossa, quem perdeu essa mala de dinheiro está precisando. Eu preciso, então, encontrar essa pessoa, favorecer por onde esse dinheiro possa chegar até ela. E quando a gente fala nessa transformação a partir do autoconhecimento, dentro da proposta de reforma íntima da Escola de Aprendiz do Evangelho, ela não é apenas uma transformação intelectual, ela é uma transformação de valores. E essa transformação de valores, ela vai acabar provocando mudanças em seus comportamentos e mudança em como nós nos enxerguemos. Um exemplo bem claro, pessoal, é que quando eu comecei a escola de aprendiz, eu tinha uma dificuldade muito grande no trânsito, me irritava muito fácil. Então, quando eu volto a quinta vez para fazer, eu estava já percebendo que toda a minha ansiedade vinha porque eu não conseguia lidar com isso. Eu estava já deixando de dirigir, sem conseguir viajar, porque eu me irritava muito no trânsito. Então, isso se tornou um problema, uma dificuldade muito grande, e a minha proposta era melhorar meu comportamento, principalmente no trânsito. Isso me incomodava demais. E eu fui passando o primeiro ano, o segundo, já no início do terceiro ano, eu dei carona para um amigo de muito tempo, e ele o tempo inteiro ficava: nossa, como você deixa alguém passar, nossa, como você permite isso, nossa, como você está entrando para a direita em vez de ir para a esquerda para a gente, não deixa esse cara passar. Ele não era espírita. E aí eu fui percebendo que, diante do que ele estava falando, de comportamento que ele queria, eu fui percebendo que eu era ele, há 2 anos atrás, eu era ele. Só que eu não estava mais pensando como ele pensava. E eu percebi: nossa, velho, eu não estou mais querendo fechar ninguém, eu não estou querendo mais. Pelo contrário, estou dando vez para as pessoas passarem, não estou acelerando, passando no sinal mal ficando amarelo, eu já metendo o carro para passar. Eu comecei a perceber que os valores meus mudaram. E meus valores mudando, meu comportamento mudou no trânsito. E aí foi quando eu fiquei muito feliz no dia que eu dei carona a ele. Agradeci: rapaz, você foi uma das melhores caronas que eu já dei. Aí ele disse: por quê? Porque eu estou enxergando como eu era. E agora eu percebo como eu me tornei. E me tornei melhor, porque estou mais tranquilo. Ele até riu: ah, lá vem você com essas coisas de espiritismo. Eu digo: fazer o quê? Cada qual custa cada qual, né? E aí nós podemos ver aqui uma comparação entre a proposta de reforma íntima, como ela é normalmente entendida, e como a proposta de transformação interior é hoje. Isso é interessante porque não tem nada de errado com nenhuma das duas. A única diferença é que a abordagem em cima da reforma íntima, tal qual a gente se propõe, ela é bem voltada para as questões religiosas também, porque nós temos uma religião que é a religião espírita. Então, nós queremos uma reforma voltada dentro da proposta religiosa dos evangelhos de Jesus, mas isso não impede que nós não possamos utilizar as ideias, os princípios e as orientações da proposta de transformação interior, que ela é muito focada em processos que são mais palpáveis. A gente vai entender isso aqui mais à frente, e isso vai nos ajudar a caminhar nessa estrada de transformação interior. E embora a gente possa traçar objetivos que diferenciam a proposta da outra, embora esses objetivos, ora se toquem, ora fiquem um pouco afastados, mas a gente tem como juntar essas ideias, e foi exatamente o esforço que a Ligar teve nesse trabalho de Escola de Aprendizes do Evangelho. E entendemos que a reforma interior, como é uma proposta dentro de princípios, a reforma íntima, como é uma proposta dentro de princípios religiosos, ele tem por objetivo o desenvolvimento de virtudes e de uma conduta moral que nos ajude a estarmos mais alinhados com os ensinos do Evangelho de Jesus. O foco principal dentro da proposta de reforma íntima na escola de aprendizes é nos tornarmos pessoas boas, tal qual nos ensina Jesus. Já dentro da proposta de transformação interior, ela vai por outra via, embora possa chegar também nesse destino, mas a via psicológica, ela é mais voltada para você desenvolver coerências entre seus valores e seus comportamentos, entre você consiga aceitar você como é hoje, para que você consiga diminuir o seu sofrimento já nesse instante e possa desenvolver o estado de bem-estar que lhe proporcionará ter calma e tranquilidade para mudar. Ah, que coisa interessante, né?
A reforma íntima nos traz uma necessidade do desenvolvimento de virtudes e de uma conduta moral baseada no Evangelho. A proposta psicológica nos traz a necessidade de uma autoaceitação a partir do meu autoconhecimento, onde eu vou diminuir as tensões e vou conseguir, porque vou conseguir ter força e disposição para desenvolver a minha conduta virtuosa. Está entendendo como as coisas elas se ligam? As propostas elas não são excludentes, pelo contrário, elas se tornam, elas se tocam e elas se ajudam no desenvolvimento quando a gente tem um olhar mais interessante, um olhar de união dentro disso. E as práticas, elas, embora sejam, elas são diferentes, também elas se complementam. Dentro da proposta de reforma íntima, nós temos sempre o uso da oração, da busca da conexão com o espiritual, e que essa conexão com o espiritual ela possa ser naturalizada. O meu contato com o divino ele possa ser naturalizado, seja cotidiano, seja diário, em todas as coisas. Pessoal, às vezes a gente fica pensando assim, Deus deve estar muito ocupado para eu estar rezando, para Ele me ajudar aqui no concurso, para me ajudar em qualquer coisa no meu dia a dia. Ó, vou dizer a vocês, eu converso com Deus e com os Espíritos para tudo na minha vida. Para tudo, tudo que você imaginar. No meu trabalho, se eu for fazer uma prova, se eu for estudar, eu converso com eles para tudo. Porque a gente pensa assim, Deus deve estar muito ocupado, os Espíritos estão muito ocupados. Sim, a grande ocupação do Espírito é o quê? Qual é? Perfeição. E qual a oportunidade de se tornar mais perfeito do que poder ajudar os outros? Então, eu peço isso. Agora, é claro, eu não vou ficar pedindo aos Espíritos para fazer a prova de um concurso para mim, não vou pedir para que eles trabalhem comigo, não, mas vou pedir que eles me deem força e disposição para que eu consiga entender o assunto que eu preciso estudar para o concurso. Vou pedir para que eles estejam comigo quando eu for para o meu trabalho, que possam estar me advertindo sobre situações de dificuldade, me orientando sobre como eu posso sair de determinadas situações de dificuldade dentro do meu trabalho. Eu peço orientação, peço calma, tranquilidade o tempo inteiro. O espírito protetor que está comigo, ele pode dizer que ele trabalha 24 horas no dia, porque até quando eu vou deitar, eu peço para quando entrar em desdobramento, ele está comigo. Então, eu trabalho 24 horas, viu? Aqui é hora extra todo dia. E a reforma íntima nos traz essa disciplina, necessidade de uma disciplina espiritual também dentro do estudo das questões religiosas. No caso nosso, do Evangelho de Jesus, os ensinos exalados no Evangelho de Jesus e também nas obras de Allan Kardec, que nos traz toda essa fundamentação de conhecimento sobre o ensino de Jesus na nossa atualidade. Já dentro da transformação interior e autoconhecimento, a proposta principal é você buscar também recursos como a terapia, a psicanálise e coisas como escrita reflexiva, que é uma coisa que é um processo muito interessante. Atualmente se fala muito na psicologia sobre a escrita reflexiva. É você escrever e depois você dar um olhar naquela escrita como se você fosse um estranho que está lendo aquilo ali pela primeira vez. E você tentar entender aquilo. É muito interessante. É exatamente a proposta de Edgar Morin dentro da caderneta pessoal. A gente começa a observar que realmente a proposta da Escola de Aprendizes é uma proposta bem inovadora e que ela está sendo cada vez mais contextualizada para que continue sendo uma proposta que dê resultados importantes para nós. E a nossa mudança dentro da proposta, seja de reforma íntima, ou seja de transformação interior, ela é uma mudança não só psicológica, não só ética, mas ética e psicológica. São mudanças que nós precisamos sentir tanto no nosso comportamento virtuoso, como também nos nossos padrões intelectuais. A gente passa a ter mais calma com as pessoas, nós passamos a ter mais tranquilidade nas adversidades da vida, mas também nós passamos a conhecer mais sobre as nossas emoções, sobre quem nós somos, sobre as nossas limitações e como nós podemos nos desenvolver cada vez mais como indivíduos, como espírito. E dentro disso, a gente vai entendendo que na reforma íntima, nós temos um processo contínuo que são considerados sem fim, porque a gente mira a perfeição. Nós sabemos que o desenvolvimento das potencialidades são eternos. E é exatamente o ponto aí onde, às vezes, a reforma íntima ela nos desestimula inicialmente, quando a gente só fica pela superfície.
Luzival, como assim reforma íntima desestimula? Se eu disser para você que você vai ter que estudar um determinado assunto a vida toda, você olha assim, ó, meu Deus, a vida toda é muito tempo. Isso às vezes pode ser desestimulante. Quando você pensa, eu tenho que estudar a eternidade, nunca vou estar sendo realmente no conhecimento disso. Esse é um fator limitante que nós percebemos. Aí vem a transformação interior e ela começa a trabalhar com fase. Não, peraí. Você vai ter que estudar a vida toda, mas nós vamos ter marcadores do seu desenvolvimento. Como acontece na escola de aprendiz, eu vou escrevendo ali qual é o meu objetivo nesse período agora. É ser mais calmo no trânsito. Era muito claro o meu objetivo. Quando eu consegui ser calmo no trânsito, isso foi marcador. Nossa, consegui. O que é que eu quero agora? Não, agora eu quero ser uma pessoa que consegue ouvir os outros. Tá? Aí eu consegui ouvir os outros, um pouquinho. Já é o segundo marcador. Eu começo a criar fases dentro do meu desenvolvimento de reforma interior e de transformação de reforma íntima e de transformação interior. Eu começo a criar marcadores. E quando eu começo a perceber que eu vou tendo uma melhora, eu vou tendo uma virada psicológica, vamos assim dizer, eu começo a me, poxa, eu consegui. É como se eu tivesse passado de ano, como se eu tivesse colado grau. Ah, consegui. Então vou agora para um novo objetivo, entende? Eu tenho que me desenvolver pela eternidade. Só que eu, nesse período de eternidade, eu posso criar marcadores. Você é uma pessoa mais humilde, pronto, fui um pouquinho mais humilde, já consegui alcançar um objetivo. Mas você tem que ser mais humilde. Calma, vamos devagar. Agora eu vou focar em quê? Em ter mais atenção para os outros, em ter um pouco mais de empatia. Eu vou fazendo aquele processo que até um tempo atrás o pessoal, eu participei de uma mentoria que o cara dava as camisas para a gente, que era assim, 1% cada dia. 1% cada dia. Você só precisa melhorar 1% cada dia. Foque sempre em 1%. E ele usava isso como marcador. E a gente ia melhorando 1% dentro do processo que ele queria na área profissional. E quando a gente via, nós já estávamos assim, bem longe do ponto inicial, porque nós tínhamos nos tornado profissionais melhores. Então é importante a gente ter esses marcadores que vão nos dando sentido nas viradas que nós vamos tendo com tudo isso. E isso nos faz entender esse foco da reforma íntima dentro da questão moral e espiritual e do autoconhecimento, nos trazendo mais um direcionamento voltado para o nosso crescimento pessoal. Repito a vocês, não são questões excludentes, elas permitem um cruzamento entre elas que faz nos alavancar no nosso desenvolvimento interior. E aqui nós temos uma proposta de roteiro prático, que é exatamente dentro da proposta que nós vamos ter da caderneta pessoal e do caderno de temas, que nós vamos estudar eles, não fiquem aflitos, vamos entender melhor sobre isso, que é exatamente esse direcionamento nosso para uma autorreflexão que seja organizada, seja direcionada e que ela seja por etapas. Porque se percebe que quando a gente começa a se olhar, a gente vai ficando aflito. Nossa, mas eu não achei que eu era assim. Nossa, mas eu não sabia que eu fazia isso. Isso causa uma aflição e muitas vezes uma tristeza. Então nós temos que seguir etapas para que nós consigamos entender que o processo de transformação interior, ele é paulatino, vai ser permanente, mas ele é paulatino, um passinho de cada vez. E por isso tem algumas orientações. Em primeiro momento é importante que você se dedique tempo para que você tenha um momento em sua vida onde você possa conversar com você. Pode ser através da oração, da meditação, você conversar com você. Nossa, mas por que é que eu senti eu senti raiva com determinada pessoa? Por que é que eu agi de determinada maneira? Questões que sejam mais impactantes assim no seu dia a dia. Por que é que eu tive determinado comportamento? É importante a gente observar isso para que nós possamos começar a entender essas emoções e conseguir associar elas ao nosso estado psicológico. E associando o estado psicológico, a gente consiga entender um pouquinho de como é que isso funciona. E a caderneta pessoal vai ajudar cada um de vocês a conseguir entender mais sobre isso. Nós passamos, assim, por essas etapas, que é uma proposta dentro da Escola de Aprendizes do Evangelho, onde quando eu começo a observar mais as minhas emoções, eu vou começando a perceber quais são as crenças, quais são os valores que eu estou cultivando, que estão me fazendo ter esses comportamentos que estamos fazendo ter essas emoções que vão surgindo. Então, eu vou começando a entender
O que é que está dissonante, diferente entre o que eu acredito e o que eu faço? Isso é uma forma de começar a identificar, a enxergar a sombra, como se diz, né, em mim. O que é a sombra? Aquelas coisas que eu penso, que eu cultivo dentro de mim, mas eu não gosto de olhar. Deixo lá trancadinhas no armário. E a escola de aprendiz, através da transformação interior, vai nos fazer abrir esse guarda-roupa, esse armário e olhar essa sombra e começar a conhecer mais ela, para que nós possamos identificar os padrões de comportamento que estão, às vezes, nos atrapalhando na mudança que nós queremos ter, na mudança que nós queremos cultivar em nós. E para isso acontecer, nós precisamos ter metas, metas. E quando começarmos a caderneta pessoal, nós vamos ter metas que vão ser metas inicialmente mais simples, depois a gente vai criando novas metas. Por que ter metas dentro da nossa transformação de comportamento? É importante para que a gente tenha, lembra que eu falei, temos marcadores. Marcadores que vão nos determinando as etapas às quais a gente vai se desenvolvendo. E esses marcadores vão nos ajudar a ter uma melhor regulação emocional, ter mais calma, não ficarmos aflitos para que a gente queira mudar tudo de uma vez. A gente vai devagarzinho, é como um treinamento físico. Cheguei na academia hoje, eu não vou fazer todos os exercícios, não vou treinar o corpo todo. Eu vou ver como é que vai ser, vou testar, vou minha capacidade, faço uma avaliação física para que eu consiga ir desenvolvendo as capacidades necessárias para a minha transformação. E dentro disso, as etapas que podem ser consideradas como etapas finais da nossa transformação são essas que nós vamos começando, quando nós começamos a incorporar novos valores às nossas ações. Nós começamos a entender melhor o Evangelho e trazer esses ensinamentos para nossas ações diárias. Quando nós começamos a desenvolver mais coerência entre o que pensamos e o que fazemos de fato. E aí a gente já vai começar a diminuir. Nossa, eu nem queria ter dito isso, nem fazer. Nós vamos começar a agir e fazer mais dentro das propostas dos nossos valores. E com isso, nós vamos desenvolver uma reflexão interior nossa, onde nós vamos ser capazes de ver aonde já chegamos e vamos conseguir aprimorar e ajustar as direções que nós precisamos chegar. Gente, uma coisa muito importante em nossa vida, em nosso processo de reforma interior, é a nossa capacidade de celebrar o que nós conseguimos conquistar, por menor que pareça. Eu fiquei muito feliz no dia que eu percebi que eu já não trancava as pessoas no trânsito e nem xingava ninguém no trânsito. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei feliz demais com isso, que eu fiquei, quase não durmo no dia que eu percebi isso. E eu me permiti, eu escrevi várias páginas, assim, várias vezes na caderneta, o quanto eu consegui melhorar na caderneta pessoal. Até hoje eu tenho a minha caderneta, inclusive está por aqui atrás, ó. Ela está bem aqui, ó. Eu acabei fazendo no meu processo, foram duas cadernetas. Eu escrevi mais. Fiz duas cadernetas. Então, isso é muito importante, celebrar as nossas pequenas vitórias. E isso vem com os ensinos na área da psicologia. Quando você celebra, você é capaz de ter mais força e ter motivação para seguir. E olha só, tudo isso, ações novas, uma reflexão continuada, vai nos permitir uma melhor integração espiritual. Não só eu, espírito, comigo mesmo, mas eu, espírito, com os outros espíritos, sejam encarnados ou desencarnados. As nossas conexões vão sendo mais afinadas, vão se tornando mais íntimas, vão nos permitindo sermos realmente espíritos. E, chegando ao nosso final da apresentação, o caminho da transformação ao qual a escola de aprendizado para vocês agora é essa transformação pelo autoconhecimento. Essa é uma transformação através do seu desenvolvimento moral, religioso e também do seu desenvolvimento psicológico. Propostas que são complementares, que vão ajudar você no seu crescimento espiritual, no seu crescimento pessoal, através da sua inteligência, das suas emoções, tudo isso junto. Agora, entendamos o seguinte: são caminhos que exigem de nós esforço, exigem de nós dedicação, persistência e, acima de tudo, coragem. Porque muitas vezes a estrada é difícil, tem cheio de pedregulhos, muita ladeira, mas o que é interessante é quando a gente consegue chegar, não no fim, a gente não chega no fim dela, mas quando a gente chega a uma determinada distância e olha o quanto a gente caminhou, e olhamos para nós, o quanto nós estamos melhor
isso faz com que nós tenhamos mais empenho para manter o foco nesse desenvolvimento contínuo, buscando cada vez mais uma vida mais plena, mais consciente, dentro da proposta dos ensinos de Jesus, dentro da proposta da transformação interior e do autoconhecimento. Essa é a nossa apresentação de hoje. Eu vou ver aqui, deixa só eu vou parar a gravação.